CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Vamos falar hoje sobre motivação para as reações positivas mesmo diante das adversidades. Bom dia, professor Gonçalo. Bom dia, Patrícia. Que tema, né? Não é? Um ouvinte, Patrícia, de Arco Verde, lá em Pernambuco, a Liliane Sarmento, me escreveu. Professor Gonçalo, estou passando por uma situação adversa muito difícil e ela insiste em continuar na minha vida, pois já dura desde o início do ano. Por ser algo de cunho pessoal e que envolve outras pessoas, perdoe-me por não poder ser mais incisiva sobre o tema. Será que o senhor poderia me dar, mesmo que de forma genérica, dicas para motivar a fazer com que eu saísse dessa? Minha cara Liliane, lá da linda cidade de Arco Verde, em Pernambuco, eu conheço. Obrigado pela colaboração e por nos acompanhar aqui em nossa coluna CBN Motivação. Claro, Liliane, que posso te dar algumas dicas. Logicamente, como bem você afirmou, de forma genérica, para que possas vencer esse obstáculo que já já vai se transformar em um belo momento de vitória para quem, como você, não nasceu para desistir. Patrícia Rocha, minha dileta e querida amiga. Vamos lá. Você conhece alguém que não enfrentou momentos difíceis na vida? Nunca. E vem o mais interessante, Liliane, e aí eu quero já colocar como primeira dica. Enfrentar adversidades, Liliane, faz parte da natureza humana, da vida humana. E os únicos que não têm dificuldades moram em cemitérios. Ou seja, para se estar vivo, tem-se que ter problemas. Então, Liliane, encare essa adversidade momentânea, porque tudo passa, como um requisito básico para você poder todos os dias abrir os olhos e lutar pelo que deseja na vida. Queridos ouvintes, uma outra dica importante é lembrarmos que a diferença entre um vencedor e um perdedor está na reação de cada um quando leva, de repente, um empurrão e cai. O perdedor, ainda no chão, olha para trás e vai procurar quem o empurrou. Já o vencedor levanta rápido e volta a correr na busca de sua pretensão. Essa é a diferença básica entre um e outro. Outro fator que ajuda a termos reações positivas diante das adversidades é como a encaramos. Sabe, Patrícia, o nosso cérebro, em tudo, ele concorda conosco e nos obedece. Observe, se você disser a si mesmo que não conseguirá ultrapassar uma adversidade, o seu cérebro diz, concordo. Mas se você disser que lutará para vencer essa dificuldade, o seu cérebro também vai concordar. Ou seja, é a sua reação positiva que fará toda a diferença. Tem até uma história, Patrícia, que eu contei em minhas palestras, que diz que chovia muito e a estrada estava um lamaçal só. E aí, debaixo lá de uma latada, dois homens, um deles começou a ver que a chuva ia demorar. O outro, mesmo sabendo disso, começou a andar dentro da lama, pois tinha um convite para uma festa regada a bebida e não poderia chegar atrasado. Quando o outro homem o viu andando no lamaçal, gritou, meu amigo, deixa a chuva passar e a lama secar, que sairemos juntos. E o outro respondeu, se o preço para chegar no horário for apenas os meus sapatos sujos e as roupas molhadas, prefiro pagá-lo para tomar as cervejas que devem estar super geladas. Com essa temperatura, então, nem se fala. Só não sei, continua ele, dizendo ao seu amigo que ficou, se você terá chance para ter o mesmo prazer que terei, pois acho que muito difícil as cervejas não acabarem até a sua chegada. Então, saia do lugar, caminhe, mesmo que seja difícil. Isso vai fazer toda a diferença no final. Uma outra dica, minha cara Liliane, lá de Arco Verde, é que todas as vezes que ultrapassamos uma dificuldade, saímos muito maiores do que quando entramos nela. E o mais incrível é que as pessoas passam a nos ver com outros olhos, com olhos de conhecer quem nunca desistiu, apesar das adversidades enfrentadas. Eu sempre digo assim, Patrícia, quando você quer telefonar para alguém, não adianta você contar quantas vezes você tenta falar com aquela pessoa. Adianta você contar se você conseguiu ou não. Então, por fim, que aprendi na vida, Patrícia, que tudo o que acontece conosco ou é bênção, quando a coisa é boa, ou é lição, para que nós possamos não errar novamente. Sabe, Liliane, eu vou pedir a todos os ouvintes agora para lembrarem de alguém que se conhece e que essa pessoa enfrentou ou está enfrentando uma dificuldade e não desiste nunca. E agora, eu quero também pedir ao mesmo tempo que além dessa pessoa que nós temos na nossa vida, que enfrenta dificuldades o tempo todo, ou já enfrentou, eu quero que vocês lembrem de alguém que só encontra facilidades para viver. Se algum de vocês, queridos ouvintes, conseguiu lembrar de alguém que só encontra facilidade na vida, que eu acho muito difícil, mas tente agora lembrar dos dois, o que enfrenta dificuldades e vence, e venceu, e aqueles que só encontram facilidade. Qual é que você mais admira? Eu espero, Liliane, e torço ter podido te ajudar nessa fase de crescimento que estás passando. Agora, lembre-se, é com você. É com você a forma de reagir positivamente. E isso não depende de favor, depende de você.
São essas, Patrícia, as dicas de hoje. Passar por dificuldade parece que é inerente à vida adulta, né? E é bom, pelo menos, enfim, né? Quem dera que todas as crianças não tivessem sofrimento, mas quando a gente chega na vida adulta e encara o mundo real, e que muitas vezes a gente fala, agora é comigo, só eu que tenho essa capacidade, eu sou adulto e eu tenho que ter autonomia e liberdade e responsabilidade de lidar com isso. E aí a gente para e pensa, o que eu puder resolver, isso não é muito fácil, mas o que eu puder resolver, eu vou resolver, e o que eu não puder, eu entrego. Aí tem muita coisa a ver com a nossa fé, né? Com a nossa fé de entregar mesmo sem ver uma perspectiva, mas a gente dá o passo sem ver o chão, não é assim? Em muitas ocasiões, sim, não tenho nem dúvida disso. E aí é uma questão de sabedoria, né? De entender que as coisas vêm na medida em que a gente pode suportar. Você disse assim que as dificuldades é uma parte inerente da vida. E eu sempre coloco assim, quando você fala já adultos, eu vou voltar um pouco. Vamos aqui falar para os pais que nos ouvem agora. Somos de uma geração, Patrícia, principalmente você, faz parte de uma geração em que os pais têm um discurso para os filhos em dizerem, eu não quero que vocês enfrentem as dificuldades que no passado eu tive que enfrentar. Sim. Mas a esses pais que me escutam agora, incluindo você, eu sempre digo o seguinte, Patrícia é o que é pelas dificuldades que enfrentou no passado. As pessoas se transformam em pessoas fortes, em pessoas de valores, pelas dificuldades que enfrentaram no passado. Em muitas ocasiões, os pais buscam, em uma tentativa vã de buscar fazer com que os filhos não enfrentem dificuldades, tirando essas dificuldades que são escudos para o outro lado da vida. Ora, o comum hoje em dia, você vê crianças, por exemplo, com smartphones caríssimos nas mãos, com a facilidade de quebrar aquilo sem nem ter noção do preço. Ele cresce sem dar valor às coisas. Sim. Aquela coisa, por exemplo, de quem nunca precisou trabalhar para sobreviver. Qual é o valor que ele dá ao trabalho quando está adulto? O valor da luta, o valor da perseguição, o valor da persistência. Isso tudo não deixa de ser uma dificuldade. Mas é a forma que eu penso que Deus nos amolda a sermos transformados como melhores seres humanos. Eu tenho certeza que ao vencermos uma dificuldade, nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos mais preparados. A forma, a visão, né, que a pessoa vê a dificuldade, aquele velho ditado. Olha, tem muita gente chorando e tem muita gente vendendo lenço. Qual é a forma que podemos tirar proveito, né? Você disse com muita inteligência, sabedoria. Né? É o grau. Essa forma de encararmos essa situação vai fazer uma diferença muito grande na vida da gente. Renato Carvalho está dizendo que ele ouve nosso quadro toda semana, sempre que pode, compartilho com os meus sobrinhos, principalmente o Diego, que tem 13 anos, está numa fase da vida aprendendo, dessa forma eu entendo que eu estou ajudando eles. Sem dúvida. Valeu, Renato. Professor, obrigada, viu? Eu Até a agradeço, próxima Patrícia, semana. se Deus quiser. Te espero. Obrigada.